Meu nome é Unildo de Deus Aguiar. Eu vim para Sorocaba em 86, né, chegando de Santos, litoral de São Paulo. Eu venho de uma família mestiça. Por parte de mãe, meu avô é Arthur, minha avó Maria. Por parte de pai, mãe Celeste. E meu avô, que eu não conheci nem a minha avó, nem meu avô por parte de pai, que eles faleceram quando meu pai era muito jovem, meu avô José. Meu pai nasceu em Cubatão, que é do lado de Santos, né? Não é litoral, mas tinha muitas fábricas na época, né? Meu pai era estivador, era muito engajado ao sindicato dos estivadores de Santos, né? Estivador é aquele que faz carga e descarga dos navios, né? Era socialista. Minha mãe era da casa, tal, né? Tenho 3 irmãos, na verdade 2 irmãs e um irmão. E a nossa família mudou para cá. Meu pai se aposentou do cais do porto, né? Ele era estivador. E nós viemos para cá apenas, tão somente para conseguir sobreviver. Porque em Santos estava muito difícil. Muita gente, pouco emprego, e fechando fábricas e assim por diante, né? E aqui, naquela época, nos anos 80, Sorocaba estava bombando de empregos, né? Muita gente estava vindo para cá naquela época e nós viemos nessa leva. Mas a coisa mudou mesmo, porque lá a gente queria só sobreviver e passear, né? E quando eu fiz mais ou menos 18 anos, eu fugia. Fugia para discoteca, escondido, fugia para show de rock, né? E lia bastante, comecei a ler coisas sobre comunismo, que não podia também, naquele tempo era uma coisa proibida. Mas a minha mudança mesmo veio quando eu vim para Sorocaba. A minha mudança intelectual, quando eu vi que o estudo, que a escola era importante, né? Aí que eu vi que eu poderia ter aproveitado mais a escola, né? E a negritude, no caso, surgiu também aqui, a partir mais ou menos de 1988, quando aí eu notei lá que fez 100 anos da abolição da escravatura no Brasil. Aí eu ouvi falar sobre Nelson Mandela em 88, sobre o Cafundó, que aqui é Salto de Pirapora, que era um quilombo que tinha ido até a rádio de Tóquio, japonesa, para fazer entrevista com o pessoal do Cafundó aqui. O Cafundó eram que vinham estudiosos da Inglaterra, viu a língua do Cafundó aqui em Salto de Pirapora. Aí eu falei, pelo amor de Deus, o que é isso, Salto de Pirapora? E tinha o Clube 28 aqui, que lá em Santos não tinha um clube só para negros em Santos. Aliás, o racismo, não se falava muito em Santos sobre o racismo, não. Apesar de ser, tem o Pelé lá, tinha o time do Santos, o Pelé, que era uma figura, né, mundial, né? Mas não se falava em racismo nem na família, era muito pouco. E essa coisa assim de África, né? De África, começou justamente, eu não sei bem, com os jornais de Sorocaba, com o Cruzeiro do Sul, que postava alguma coisa sobre o Cafundó. E de repente eu ouvia muito rock naquele tempo. E tinha um programa da Rádio Rock, que era 89 Dark Light e a música de Quarto Mundo. Sônia Abreu tocava umas músicas que eu já tinha ouvido, mas ela falava que essa música é da África. Agora a gente vai ficar com uma performance africana, participação especialíssima de Marquinhos no saxofone e Carlinhos no balé. Na percussão, Jorge Brother e Álvaro. Noite do Quarto Mundo. Aí que eu me lembrei que essa música, por exemplo, do Manu Dibango, conheço porque foi trilha sonora de novela nos anos 70, as músicas do Manu Dibango, que parecia uma black music com jazz, assim, né? Aí a única coisa que eu conhecia de música africana era a Miriam Makeba, que era Patapata. A única música que eu conhecia era Patapata, né?
estava com os roqueiros em Santos e um roqueiro falou realmente, a base da música mundial era a música africana. Eu falei, os caras tá louco, né, meu? Como é que lá não toca guitarra? Não tem africano que toca guitarra pra mim, né? Esse cara tá louco, bebeu, né? Sei que lá. Aí depois, realmente, nessa época, aí veio uma enxurrada de coisa da África. Inclusive teve um documentário que passou no mundo inteiro que era African Pop. O documentário era um documentário francês que falava que a base da música do mundo mundial que a gente ouve veio da África. Só que ela veio, é claro, viajou, chegou nos Estados Unidos e ganhou uma roupagem diferente para poder ser consumida pelo público e ganhou também uma língua diferente, porque eles não aceitavam a língua africana. Só que nessa enxurrada desses sons assim, né, dessas músicas, eu comecei a ouvir, comecei a comprar vinis. Eu ia para São Paulo. Aí tinha uns vinis, uns importados muito caros, nem pensar. Era pedir para o cara gravar em fita. Isso no começo, já nos anos 90. E eu comprava. Os vinis que eram mais baratos nacionais, eu comprava. Os importados era muito difícil naquela época, né? Tinha os discos nacionais de música africana, que eles lançaram, mas eles não foram muito mal lançados pela selo Copacabana. Eles lançavam o disco, mas eles não explicavam o que se referia à música, da onde que era o músico, eles não explicavam. Os importados tinham explicação, da onde, qual que se referia, qual tipo de música que ele era e assim por diante. Eu notava que realmente aquela música ou tradicional ou pop africano, realmente é o que se ouvia tradicionalmente, mas que foi mudado chegando com os africanos nas Américas, né? E virou mambo, virou calypso, virou salsa, veio para o Brasil, virou samba, né? Foi para os Estados Unidos, virou jazz, virou blues. O som realmente era bem parecido, só que era mais tradicional, não tinha, né, aquela coisa toda, né? E que pelo menos 70% da música popular do mundo veio da África. A base é africana. No começo dos anos 90, tinha um senhor que ele é professor da Uniso, o Jorge Nascido de Matos, negro, né? Ele sempre foi uma pessoa muito conhecida aqui em Sorocaba, né? Pela maçonaria e tal. Aí eu fiz um pedido de uma música de Guinawa de Marrakech, que era a música negra do Marrocos, do Marrakech. Aí ele fez o pedido para mim e falou, vem aqui para ser pesquisador. Eu falei, eu não tenho curso superior. Não tem problema, você pode vir, não. Aí fiz uma entrevista com ele, eu comecei a frequentar esse grupo, o NUCAB, da Uniso. Aí ele falou assim, aqui a gente não tem nada sobre África não, até os livros tá difícil aqui na Uniso. Eu falei, eu tenho livros. Você tem livro? Aqui a gente tem muito pouco, a gente tem que fazer recorte de jornal para falar sobre África. Você tem a música, né, uma coisa interessante, vem aqui. Aí você toca um pedacinho de uma música na nossa reunião e diz de onde que veio, tá? Você tem línguas, eu conheço, eu tenho um dicionário de línguas, eu vou na USP e eu ia na USP, ficava o dia inteiro na USP, né? Na Biblioteca de Ciências Sociais e ficava copiando as línguas africanas, parte, né? Algumas palavrinhas de línguas africanas, lá tem muitos dicionários, né? Aí eu tocava uma partinha da música, cada reunião, e falava de onde que vinha a música, né? O pessoal gostava, né? Que era uma coisa que ninguém sabia. Aí nós começamos a trabalhar com um coral de crianças negras e essas crianças tocavam, né? Cantavam músicas africanas. Esse senhor faleceu, aí o NUCAB não conseguiu mais fazer essas reuniões. Praticamente houve uma separação das pessoas. Beko, Berro, é um canto do Congo para a luta, saindo para a luta. Em Lingala, Beko, Berro.
esse projeto teve o início tal, e elas cantaram. E ficou aquele negócio de música africana, vamos fazer um coral. Aí nós fizemos um coral de 3, 4, nunca deu certo. De repente, a professora Ana Maria, do NUCAB, que era a coordenadora do NUCAB, e o Ademir de Barros, iam fazer um evento na Uniso que chamava Dia da África, que é dia 25 de maio. Foi um evento para alunos da universidade, né, de Sorocaba, né? Foi uma reunião, ia ser uma reunião, e o Ademir ia falar sobre a África, né? Porque já ele dava aula na Uniso sobre a cultura africana, sobre a história da África, né? Aí eu soube, falei assim, Ademir, será que tem condições de a minha esposa, né, Patrícia, tinha o percussionista que era o Manu, que ele é muito conhecido aqui em Sorocaba, tinha a Letícia, eu falei assim, dá para a Letícia e a Patrícia cantarem algumas músicas africanas, né, nesse dia, e o Manu faria a percussão. Aí eu, claro, vocês vão cantar, vai ser Moçambique o tema. Moçambique, a gente vai cantar umas músicas de Moçambique, tal. Diz o que se refere, né, na hora. Eu ensino para eles, eu não ia cantar. Eles iam cantar, as duas iam cantar e o Manu ia fazer a percussão, uma percussão simples, tal, né. Ele ensaiou com a gente, não pôde ir. Aí um dia lá, eu estava chegando em casa, do serviço, aí a minha esposa estava com a família dela, estava com a minha sogra, meu sogro, que é do Cafundó, estavam as crianças dela, as filhas dela, estavam cantando as nossas músicas que a gente tinha ensaiado, mas a gente não ia cantar porque não tinha o percussionista, que era o Manuel. Aí eu fiquei olhando assim, mas está cantando bem. Aí eu tinha uma tabaca, vamos, né, rechear isso aí, né, tal. Aí eu falei assim, precisa de um vocal masculino. Eu falei, bom, eu posso, só esse trecho eu faço. Aí nós cantamos essa música de Moçambique. Aí falaram assim, viu, vamos ensaiar outras músicas, nem que for de outro país, porque talvez eles queiram mais coisa lá no dia. Então vamos ensaiar mais música, né? Eram 5 músicas de Moçambique. Aí nós ensaiamos umas músicas, eu ensinei umas músicas da Nigéria, do Congo. A minha esposa já cantava umas 3, 4 músicas de Angola, né? E nós falamos assim, então vamos, fala que nós vamos, né? Já temos tudo pronto. Nós somos do grupo Ingoma. Ingoma, na maioria dos dialetos ou línguas africanas de origem banto, significa tambor, ou a alma do tambor, ou a percussão da palavra. Ei, Angoma! Moçambique. Nós não tínhamos nem o nome do grupo. Aí na hora que o Ademir, qual o nome do grupo de vocês? Aí foi, Ingoma, tá. Aí ele, o quê? Ingoma. Aí ele falou, tá difícil falar esse nome. Ele falou, Nigoma. O grupo Nigoma vai agora cantar algumas músicas de Moçambique. Aí nós subimos, né? Aí ele pediu pra gente outra vez voltar lá, cantamos. Aí o pessoal queria mais música. Aí nós tivemos que cantar música da Nigéria, porque não tinha mais música de Moçambique, né? Ensaiada. Aí a minha esposa já conhecia a música de Angola, enfiamos também música de Angola lá. Aí todo mundo bateu palma naquele dia. Vamos continuar. A gente vai pegar mais música, né? Eu vou pegar mais música, vou fazer a letra, vou colocar a tradução, a gente vai ensaiar as músicas mais ou menos umas 7, 8 de vários países da África, né? Isso ficou mais ou menos uns 4 anos, de 2005 até 2010, mais ou menos. Welele, 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 Henda sala fila opange wile zekumbela
Wilele, da sala. Wilele. E a gente teve que parar com o grupo. Cada um assumiu alguma coisa, alguns foram fazer outros trabalhos com outras pessoas e nós tivemos que... Aí eu me separei, né? Porque o grupo era formado por eu, minha esposa, a minha ex-sogra, ex-sogro, a irmã da minha ex, tinha a Letícia, que era uma moça que sabia já percussão, ela dançava e canto afro, né? A minha filha também, ela participava do grupo, que ela tinha 10 anos na época, né? Ela cantava. E nesse grupo, eu fazia questão de todos cantarem, ou pelo menos uma música. Makelele. Makelele é instrumento de mão, né, da África Ocidental. Também aqui no Brasil tem bastante gente que faz esse instrumento muito bem também. As cores, né, da África, né? O ouro da África, o sangue da África e as selvas da África, né? As cores também do Rastafari. Falaram que tem 100 anos, eu duvido que tenha 100 anos, ou que tenha menos, senão não teria resistido tanto. Esses desenhos aqui dizem o número de pessoas que já tocaram neles, né? Cada marca dessa aqui refere-se a alguma coisa, né? A bandeira de Gana, né? E as pessoas que já tocaram nele. É Balmon, é o tipo de... Os feiticeiros de Bamileke, de Camarões, eles costumam fazer algumas, né? E fecha com penas assim, né? E é tudo aqui feito de miçanga, né? Esse aparato aqui geralmente é usado por curandeiros e feiticeiros Bamileke da República dos Camarões. Umbatiara eu oro senhorum odori senhorum umbatiara e amarama Esse aqui? Essa aqui é uma estatueta, né? É Niguzo. Ele seria similar, ele é uma equice banto, quer dizer, seria como um orixá. Mas os bantos, Angola, Congo. É como Niguzo é que nem seria o Exu, pro Yorubá, né? Ele abre caminhos na religião dos inquices, né? Que é banto, Angola, congolesa. Eu tenho um defeito, por exemplo, quando eu faço uma coisa, eu falo assim, eu me enjoo, eu falo assim, eu preciso fazer uma coisa diferente, né? Aí depois veio essa, que eu fiquei assim, tipo assim, sem nada para fazer, porque não tinha muita atividade com cultura negra. Eu falei, vou fazer uma coisa diferente que ninguém faz. Aí eu falei, eu vou fazer máscara. Eu me lembro que eu tive um contato com um rapaz que ele morava em Alumínio, ele deu aula aqui no casarão, na oficina Grande Otelo, que ele fez alguma coisa com palha e com um saco de estopa, né? E com material reciclável. Aí eu me lembrei que ele fez algumas coisas, aí eu falei assim, eu vou tentar fazer o que ele fazia, porque ele fazia muito bem, ele costurava, né? Aí eu falei assim, eu vou fazer máscara, agora eu quero fazer máscara africana, mas com material reciclável, não com tanto com madeira. Madeira é muito difícil. Aí eu comecei a fazer. Nesse processo que eu comecei a mentalizar que eu tinha que fazer e pegava pedaços de árvore, pedaços de casca de árvore e tinha que comprar búzios em São Paulo, né, de sangue, e aí foi fazendo. As primeiras não saíram muito boas, mas as outras já saíram melhor.
Aí pior que eu olhava uma máscara africana, eu olhava aqui, aí eu falava, bom, agora tá ficando mais ou menos parecido, né? Aí eu peguei as primeiras, tirei tudo para refazer elas. Eu tenho mais ou menos hoje, com as que eu dei e tal, em casa eu devo ter umas 50, 60 máscaras e objetos, e peças, não é só máscara, eu faço peças também, né? Peças afro-brasileiras ou africanas, assim eu faço pequenas peças, pequenas estatuetas eu faço. Hoje as pessoas não veem muito assim, não olham para o chão, né? Hoje as pessoas estão tão ligadas que elas não olham nem para as árvores, elas não olham nem perto das árvores. Mas se a pessoa olhar para o chão, tem muita cultura no chão que as pessoas deixam. Escudo de Ogum. Ele é original da Nigéria, só que realmente é para dança, né? Geralmente quando as pessoas fazem a reverência por Orixá Ogum na Nigéria, eles usam esses pequenos mesmo. Aí, logo que eu mudei aqui para Sorocaba, eu mandei uns poemas para Jornal Cruzeiro do Sul e para Diário de Sorocaba. E saiu neles. Saiu como uma inédita do mês. Aí eu comecei a expor poemas em todos os lugares de Sorocaba. O primeiro, com relação à cultura negra, demorou mais ou menos umas 3 exposições. Eu fazia poemas sobre tudo, falando sobre natureza. Aí eu falei, não, eu vou falar sobre cultura negra, né? Negritude, isso em 89, 90. Eu fui no Museu Histórico Sorocabano, que tinha o professor Adolfo Frioli. Aí ele falou, não, aí ele já trouxe lá um painel assim, grande, falou assim, você quer, aqui tá bom? Vamos colar já. E aí já pegou meus poemas, já começou a colar lá. Aí eu fiz exposições na biblioteca, em vários lugares de Sorocaba, no casarão de Brigadeiro Tobias, no Paço Municipal, fiz várias, na biblioteca, fiz um monte de exposições, poemas, de poesia. Até que no CAB, falaram assim, viu, por que você não manda os poemas para o Quilombo de São Paulo lá? É um grupo de escritores negros lá, tal. Aí eu falei, tá bom, eu vou mandar uns poemas lá para eles. Eu peguei o endereço naquele tempo e mandei um monte de poema via correio. Naquele tempo era o correio e mandei. Para minha surpresa, eu fui aprovado e na primeira vez foi em 94, saiu 5 poemas meus, eu fui aprovado, 17 edições, né? Porque ela começou em 78 com o número 1 e tal, né? E fazia, o livro geralmente era bem pequeno tal, e foi aumentando o livro. Eles foram aumentando o leque e dando oportunidade para outros escritores de todo o Brasil. Todo ano é lançado um livro. Geralmente, um ano é poema e outro ano é conto, né? A última edição, que foi o ano passado, foi o número 44. Máscara Kanaga, do povo Dogon do Mali, do grande Mali, do reino do Mali. É uma máscara feita para iniciação de jovens, né? Foi um jovem senegalês que eu conheço há muito tempo, né? O Babacar, que conseguiu trazer para mim. E existe a dança, né? Que a gente vai fazer os movimentos, né? Assim. É conhecer a história da África. Porque a história do negro no mundo, a história da África, não foi contada ainda. Ela está começando a ser contada. E se não for contar a verdadeira história da África, que não começa na escravidão e não começa na pobreza. A África é o continente mais rico do mundo. É onde nasceu o homem. O ser humano nasceu na África. E não sou eu que estou dizendo. São os maiores antropólogos, né, do mundo que contam. Os maiores arqueólogos do mundo que contam que o ser humano nasceu na África. E todo mundo é africano, de alguma forma. Se não for reconstruída a história da África, celeiro e berço da humanidade, o mundo vai continuar do jeito que está. Ai,